Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito animados e atentos aí para a nossa próxima aula. A gente vai começar então a nossa sexta aula da Clínica de Ortopedia para Fisioterapia e falaremos hoje a respeito das lesões SLAP. Eu vou explicar um pouquinho nessa primeira parte da aula, fazendo uma introdução sobre o tema, a definição sobre essa lesão, um pouco sobre a vascularização do labrum, que é a região envolvida na lesão, falar também um pouco sobre epidemiologia e a fisiopatologia da doença. Bom, SLAP, então, é um acrônimo, O acrônimo a gente sabe que é uma junção de letras relacionadas a algumas frases. Então, nesse caso, do inglês, Superior Labrum Anterior to Posterior. Ou seja, é uma definição de uma lesão que acontece na região do labrum, que envolve desde a sua região anterior até a posterior, especialmente nessa sua região superior. Em relação à definição, as lesões então são localizadas nessa região que a gente considera anterosuperior, superior e posterosuperior do labrum, tomando como referência central a zona de inserção do tendão do cabo longo do bíceps. Então, nessa imagem na direita, a gente consegue visualizar duas imagens, nessa imagem aqui superior, mostrando exatamente a região de inserção do bíceps cabo longo, que é a região do labrum superior, uma imagem em perfil que a gente está visualizando da glenoide, então com todo o seu labrum aqui. E na imagem inferior a gente consegue visualizar então justamente agora com o cabo longo do bíceps inserido, fica até mais fácil de nós visualizarmos essa lesão. Então, devido a essa correlação anatômica, o tendão do cabo longo do bíceps ele assume grande importância de função estabilizadora dinâmica dessa região. A gente já falou na aula clínica a respeito da síndrome do impacto do ombro e como que ela pode influenciar diretamente aí, na estabilização para não deixar a cabeça do húmero elevar-se durante os movimentos principalmente de abdução de ombro. E aqui a gente então está falando que o tendão do cabo longo do bíceps assume novamente uma função importante agora dentro de uma lesão. Bom, o Andrews, que é um grande autor, um autor famoso aí que estuda muito a respeito das lesões esportivas, e os seus colaboradores descreveram então pela primeira vez essa lesão do labrum em 73 atletas de arremesso, ocorrendo na maioria das vezes nessa região que a gente chama de interior e superior do labrum. Então já é possível informá-los previamente que essa lesão ela acontece muito em atletas. É óbvio que não é regra, isso pode acontecer em diversos tipos de trabalhadores também, desde que eles assumam posições onde trabalhem com o membro superior muito acima do ombro, ou acima da cabeça. Mas por conta de ser uma lesão associada à região do labrum, que em geral necessita de uma tração, uma força maior de rotação associada do membro superior, mais uma tração excessiva do cabo longo do bíceps. Por isso que em geral, pelos movimentos esportivos que a gente conhece de algumas modalidades, como o beisebol, os arremessadores de beisebol, como em atletas arremessadores do handebol, do vôlei, onde exige uma tração muito forte, associada a uma força de rotação, por isso que ela envolve muito atletas. Bom, em relação à vascularização do labrum, é só mais uma característica, não é algo que é extremamente importante de nós sabermos para tratarmos esse tipo de lesão, mas é importante saber que a vascularização do labrum, então, ela é dada por 3 artérias, então o ramo da artéria supraescapular, o ramo circunflexo da artéria subescapular e a artéria circunflexa humeral posterior. Essas 3 artérias, elas vascularizam muito a região periférica do labrum. Já a região interna do labrum, ela é avascular, praticamente avascular. Ou seja, isso se assemelha muito ao menisco. Quando nós falamos sobre o menisco, vimos também que o menisco ele é uma área pouco vascularizada na sua região interna e muito vascularizada na sua região periférica, e assim também é no labrum. Isso faz com que a região superior e anterosuperior do labrum seja relativamente menos vascularizada se comparada à região posterior e inferior. Então, embora a região periférica seja vascularizada, se comparada à região superior com a superior é menos vascularizada, ou seja, ela também tem menos chances de recuperação
né, de uma cicatrização do formato de tratamento conservador. Em relação à epidemiologia, a incidência relatada é de 1,2 a 11,8% na população, e ela aumenta em pacientes que têm instabilidade crônica de ombro e também pode ter associado a outras lesões capsulolabrais. Em relação à fisiopatologia, nós sabemos que a força do complexo do labrum superior bíceps varia de acordo com a posição do nosso ombro. E elas são muito frequentes nessa fase tardia do arremesso, né? Então a gente está visualizando nessa imagem superior direita um atleta, um pitcher, né? Um arremessador do beisebol, onde ele está justamente nessa fase de armação tardia, aquela última fase antes de ele entrar na fase de tração para o arremesso. Nessa hora, o que acontece? Acontece uma redução de 20% da tensão do bíceps se comparado com a fase de desaceleração inicial. Isso significa que o bíceps, agindo um pouco menos nessa hora, ele estabiliza menos o ombro, né? Porque ele tem aquela função estabilizadora, e como nessa hora ele age um pouquinho menos, é a hora onde a cabeça do húmero se sente mais livre para fazer um contato maior sobre a região do labrum, especialmente na região superior. E é por isso que a maior parte das lesões de arremessadores acontece nessa fase, né, que a gente chama de armação tardia, certo? Atletas de arremesso têm mostrado um aumento de rotação externa de ombro associado a uma redução de rotação interna. Então, usando novamente o exemplo do arremessador de beisebol, nessa imagem é extremamente clara, né, mostrando aí o quanto de rotação externa que esse atleta está desenvolvendo. Uma pessoa normal, a gente geralmente não consegue, né, realizar tanta rotação externa como é verificado aí nessa imagem. Então, esse aumento de rotação externa associado então à retração, né, de várias estruturas da região posterior, associado também a uma frouxidão capsular e, consequentemente, um aumento da retroversão do húmero proximal, né, ou seja, ele vai mais para trás em relação à glenoide. Isso tudo pode contribuir, então, para as lesões em SLAP. E por ele realizar muito esse movimento de rotação externa, a cápsula posterior, né, a região posterior da cápsula, ela acaba ficando mais retraída. E isso faz com que haja uma migração maior ainda, posterior e superior da cabeça do húmero. Então, por isso que essa lesão SLAP, ela é descrita na literatura como uma lesão que acontece em toda essa região superior, posterior e anterior, por conta dessas migrações excessivas e mal posicionamentos da nossa cabeça do húmero. Bom, essa primeira parte então era isso. A gente vai falar nas próximas etapas a respeito de diagnósticos e em relação também a tratamento. Fiquem de olho aí nas próximas aulas e até breve.